Olá, jovens! Bom estar com vocês novamente. Irmão Campos, aqui do Instituto Curitiba Boqueirão. Hoje nós vamos conversar sobre os versículos 23 a 27 do capítulo 12 do livro de Éter. E antes de a gente começar a ler as Escrituras, eu gostaria que vocês fizessem algumas ponderações. Pensem um pouco nesse momento. Primeiro, quais são algumas fraquezas comuns que os adolescentes têm hoje? Pense em você, nos seus amigos, seus irmãos, seus colegas, os membros da igreja, as pessoas que você conhece. Quais são algumas fraquezas comuns para os jovens da sua idade? Agora, eu quero que você pense, reflita, algumas de suas próprias fraquezas que você gostaria de superar. Escreve no teu diário de estudo pessoal algumas de suas próprias fraquezas que você gostaria de superar. Escreve, porque hoje, na aula de hoje, nós vamos ver algumas maneiras de superar as nossas próprias fraquezas, que eu espero que você consiga aplicar para você mesmo, tá bom? Moroni, quando estava escrevendo o livro de Éter, na verdade, ele resumiu as 24 placas que foram encontradas, nós já vimos isso em outra aula, e há momentos em que ele usa as palavras de Éter, há momentos em que ele usa suas próprias palavras, ele faz comentários durante o livro. Então, nesse capítulo 12, ele faz alguns comentários. Ele expressa a Deus, e ele escreve isso, algumas de suas preocupações. Vamos ler junto alguns versículos, e eu gostaria que você identificasse quais são as preocupações que Moroni está expressando ao escrever aqui. Ele está expressando para Deus e escrevendo essas preocupações que ele tem. Então, identifiquem comigo essas preocupações. No versículo 23, ele começa a dizer assim: E disse-lhes, e eu disse, né, Moroni, Senhor, os gentios farão zombaria dessas coisas em virtude de nossa deficiência na escrita. Pois, Senhor, tu nos fizestes poderosos na palavra pela fé, mas não nos fizeste poderosos na escrita. Pois fizeste com que todo esse povo muito pudesse falar por causa do Espírito Santo que lhes deste e fizesse com que pudéssemos escrever só um pouco, em virtude da inabilidade de nossas mãos. Eis que tu não nos fizestes poderosos na escrita, como o irmão de Jared, porque fizeste com que as coisas que ele escreveu fossem poderosas, como tu, a ponto de dominar o homem que as lê. Tu também fizeste nossas palavras poderosas e fortes, a ponto de não as podermos escrever. Portanto, quando escrevemos, observamos nossa fraqueza e tropeçamos por causa da colocação de nossas palavras. E eu temo que os gentios zombem de nossas palavras. Identificaram quais eram as preocupações de Moroni? Isso mesmo. Ele estava preocupado de como as pessoas iriam receber os escritos dele, que eles se achavam pobres na escrita. Eles reconheciam que eram poderosos no falar, mas não poderosos no escrever. Talvez Moroni estava se comparando, por exemplo, com os escritos do Velho Testamento, certo? Em hebraico, que tinha uma linguagem mais refinada, uma linguagem mais poética, uma linguagem mais culta, uma linguagem que exigia bastante interpretação, e eles eram bem claros. O livro de Mórmon traz uma linguagem muito clara, muito apropriada aos nossos dias, muito direta, e ele, nesse momento, estava achando que os gentios poderiam zombar por causa dessa maneira simples dele escrever, direta dele escrever, sem palavras requintadas, não escrever de forma prolixa, mas escrever de forma bem tranquila, bem direta. Foram essas as preocupações que Moroni externou. Vamos ver o que o Senhor respondeu para ele. E depois de eu ter dito, opa, desculpe, e depois de eu ter dito isso, falou-me o Senhor dizendo: os tolos zombam, mas lamentarão. E não se aproveitarão de vossa debilidade, porque minha graça basta aos mansos. E aí vem a escritura, que é escritura de domínio, que vocês conhecem muito bem, que é poderosa quando o Senhor instrui, Moroni a todos nós. E se os homens vierem a mim, mostrar-lhe-ei sua fraqueza. E dou a fraqueza aos homens, a fim de que sejam humildes. E minha graça basta a todos os que se humilharem perante mim. Porque caso se humilhem perante mim e tenham fé em mim, então farei com que as coisas fracas se tornem fortes para eles.
Que escritura poderosa, que ensinamento poderoso, que conforto o Senhor nos dá quando a gente pensa nas nossas fraquezas, pois Ele mesmo diz: farei com que as coisas fracas se tornem fortes para eles. Primeira pergunta para vocês responderem, porque o Senhor diz: eu vou voltar à Escritura, se os homens vierem a mim. Então, a primeira pergunta para você: o que significa vir a Cristo? O que significa se achegar a Ele? Como um dos passos para a gente vencer nossa fraqueza. Responda essa primeira pergunta de nossa aula hoje. Eu gostaria de, antes de continuar, deixar clara a diferença de fraqueza e pecado. Às vezes a gente confunde. Eu fiz até algumas anotações para eu não me perder, né? Pecado é a escolha de desobedecer aos mandamentos de Deus ou rebelar-se contra a luz de Deus dentro de nós. Já a fraqueza é uma limitação de nossa sabedoria, de nossa santidade, de nosso poder, é inerente à condição humana. Então, ter fraqueza não significa que você tem pecado. Você peca quando você escolhe desobedecer os mandamentos de Deus. A fraqueza é inerente à condição humana. A fonte do pecado é Satanás, ele que tenta para a gente cair em pecado. E a fonte da fraqueza é a natureza humana. Nesse versículo, o Senhor diz a Moroni: eu dou fraquezas aos homens. Então, muitas vezes, a fonte é o Senhor que nos dá. O pecado nos afasta de Deus. A fraqueza, se a gente souber lidar com ela e buscar o Senhor, nos aproxima de Deus. Olha que coisa interessante, né? Quando eu peco, eu preciso me arrepender. O pecado exige do pecador arrependimento. E a fraqueza exige do fraco humildade para eu poder vencê-la. É, quando a gente peca e se arrepende, nós recebemos o arrependimento do Senhor. Quando a gente é fraco, se humilha e busca o Senhor, nós recebemos força, nós recebemos o poder capacitador através da graça de Cristo. Agora, cuidado, meus queridos jovens, porque algumas fraquezas inerentes à natureza humana que o Senhor nos dá para a gente se aproximar dele, e da qual a gente, se a gente fizer isso, a gente pode ter força, essa fraqueza pode se transformar num pecado se a gente não souber lidar com ela. Por exemplo, digamos que eu tenha como fraqueza acordar cedo. E a minha reunião sacramental, na minha aula, começa às 8 da manhã. E eu tenho essa dificuldade. Isso não é um pecado, é uma fraqueza. Eu preciso transformar essa minha fraqueza em força para que eu esteja na reunião sacramental no horário e desfrute do sacramento. E lembre da expiação de Cristo. Que eu desfrute dessa ordenança sagrada que o próprio Cristo estabeleceu, onde vamos lembrar do seu sacrifício expiatório e vamos renovar os convênios que fizemos quando fomos batizados. Pois eu tenho fraqueza de acordar cedo. Se eu não lidar com isso e eu perder o horário da sacramental, eu estarei deixando de cumprir a minha obrigação como membro da igreja, deixando a minha adoração no dia do Senhor de lado. O dia do Senhor, que é um mandamento, deixa de ser um dia deleitoso, sagrado, santo e passa a ser um dia comum, como todos os outros. Isso é apenas um exemplo, existem outros exemplos de fraquezas inerentes à condição humana, que se a gente não souber lidar com ela, ela pode transformar-se no pecado. Então, muito cuidado quanto a isso, ok? Agora, eu queria que vocês pensassem nas Escrituras exemplos de personagens das Escrituras que recebeu a graça de Cristo, que a graça de Cristo foi suficiente para eles vencerem suas fraquezas. Para um pouco, reflita, lembre de alguns personagens das Escrituras que, pelo seu exemplo, pelo relato que nós lemos, ficou claro que a graça de Cristo foi suficiente para ele vencer as fraquezas dele. Ao pensar nessas pessoas, agora você vai escolher uma delas, e a segunda trabalho de vocês hoje é relatar esse caso que você escolheu, apenas um, tá certo? Relato o fato e como você vê nela a fraqueza se transformando em força, que a graça de Cristo foi suficiente para ele vencer aquela fraqueza que ele demonstra lá nas Escrituras.
Tem muitos exemplos, eu só preciso que você relate um. Fechado? Muito bem. Agora pensa comigo aqui. Olha só. Complete essa frase com três coisas. Se eu, tracinho, tracinho e tracinho, então Jesus Cristo vai fazer com que as coisas fracas se tornem fortes para mim. Baseado, né, claro, em Éter 12, 27. Éter 12, 27 cita três coisas que, se fizermos, se demonstrarmos, se, enfim, agirmos nessas três coisas, se a gente fizer essas três coisas, então Cristo vai fazer com que as coisas fracas se tornem fortes para mim. Quer rever a Escritura? Vai lá. Rever a Escritura para o vídeo, se for o caso, lê novamente, identifica essas três coisas que, se fizermos, se demonstrarmos, Cristo vai fazer com que as coisas fracas se tornem fortes. Então, está aqui nas escrituras essas três coisas que eu consegui identificar. Pode ser que você conseguiu identificar diferente, está valendo, está tudo bem. Pode ser que você consiga identificar mais do que três, mas eu identifiquei essas três. Ó. Se os homens vierem a mim, primeira coisa, a gente precisa procurar o Senhor, vir a Cristo. Foi a minha primeira pergunta, né? O que significa vir a Cristo? O que significa se achegar a Ele? Mostrar-lhe sua fraqueza. Às vezes a gente sabe quais são, porque às vezes a gente não sabe. Ou a gente tenta esconder que algo é uma fraqueza, que a gente não quer admitir. Mas se a gente buscar o Senhor, Ele vai mostrar a nossa fraqueza. E eu dou fraqueza aos homens, a fim de que sejam humildes. E minha graça basta a todos que, dois, se humilharem perante mim. Então, um, se a gente for a Cristo. Dois, se a gente se humilhar perante Cristo. Porque caso se humilharem perante mim, três, tenham fé em mim, então farei com que as coisas fracas se tornem fortes para eles. Então, eu consegui identificar nesse versículo essas três coisas: vir a Cristo, se humilhar perante Cristo e ter fé nele. Se fizermos essas três coisas, ele fará com que as coisas fracas se tornem fortes para nós. Lá no documento principal do Domínio Doutrinário, a respeito de fé, que é uma das três coisas citadas por Moroni, ele diz: agimos com fé quando escolhemos confiar em Deus e o buscamos em primeiro lugar, por meio de oração sincera, estudo de seus ensinamentos e obediência a seus mandamentos. Importante demais buscar a Deus em primeiro lugar. Às vezes, a gente cai no erro de buscar nossos colegas, né? Pessoas ali do nosso convívio. Às vezes, tem pessoas em nosso convívio, nossos pais, nossos líderes, que são sábios, podem nos ajudar, mas às vezes os nossos colegas podem não ser sábios o suficiente para nos encaminhar para Deus, para Cristo. E eles podem dar conselhos ou sugestões que vão nos afastar do Senhor. Então, nós precisamos buscar a Deus em primeiro lugar, por meio de oração sincera, estudo dos seus ensinamentos nas Escrituras e obediência aos seus mandamentos. Ao buscarmos aumentar nosso entendimento e tirar dúvidas, e aí a gente pode buscar nas Escrituras, pode buscar nas aulas do seminário, com nossa professora ou professor, com perdoe, nossos líderes, nossos pais, enfim. Ao buscarmos aumentar nosso entendimento e tirar dúvidas, é importante confiarmos no testemunho que já temos de Jesus Cristo, da restauração de seu Evangelho e dos ensinamentos de seus profetas ordenados. O elder Jeff R. Holland, do Coro dos Doze, ele ensina o seguinte: quando chegarem esses momentos, momentos que surgirem dúvidas ou vocês tiverem problemas, né? Quando chegarem esses momentos e surgirem seus problemas, cuja resolução não seja iminente, imediata, rápida, perseverem o que já conquistaram e permaneçam firmes até adquirirem conhecimento adicional. Então, não abandone o que vocês têm, porque surgiu uma dúvida, surgiu um desafio que você não está conseguindo superar. Persevere o que vocês já têm, permaneçam firmes, que vocês vão ver que lá na frente a solução virá. O próprio Senhor nos convidou a buscá-lo em cada pensamento e não duvidar, não temer. Isso está registrado em Doutrina e Convênia 6:36. Nos momentos em que talvez não encontremos respostas às nossas perguntas imediatamente, é bom lembrar que, embora o Pai Celestial tenha revelado tudo o que é necessário para a nossa salvação, ele ainda não revelou toda a verdade. À medida que procuramos respostas, devemos viver pela fé, confiando que, por fim, receberemos as respostas que buscamos. Se formos fiéis à verdade e à luz que já recebemos,
receberemos mais. As respostas às nossas perguntas e orações muitas vezes vêm linha sobre linha, preceito sobre preceito, como foi, por exemplo, o crescimento de Cristo. Ele cresceu de graça em graça, linha sobre linha, preceito sobre preceito. Assim é o nosso crescimento e muitas vezes são assim, é assim que a gente recebe respostas, nossas perguntas, nossas orações. Agora, lembra que eu perguntei quais são as fraquezas mais comuns que os adolescentes têm? Lembra que eu pedi para você refletir quais são suas próprias fraquezas que você gostaria de superar? Aprendemos em Éter 12, 27, três coisas que precisamos fazer para superar nossas fraquezas: vir a Cristo, se humilhar e ter fé nele. Eu gostaria que nesse momento você fizesse uma pausa no vídeo e anotasse no seu diário de estudo ações práticas, coisas que você pode fazer para agir com fé e vencer a sua fraqueza que você escolheu, tá? Eu pedi para você escolher algumas que você gostaria de superar. Faz esse exercício, você pode até fazer de todas elas. Só parar o vídeo, fazer o exercício, depois você volta para o vídeo. Se não, faz de uma só, para que você possa, através do Espírito, receber revelação para suas ponderações. Como eu posso agir com fé ao superar essa fraqueza, essa que você escolheu, ok? Bom, mas essa não é a terceira tarefa que vocês têm que escrever, porque isso é uma coisa muito pessoal, você vai fazer e vai ficar com você mesmo. A terceira pergunta que eu quero fazer para vocês hoje, a fim de você concluir essa aula, é o seguinte: você tem um amigo chamado Tony, um nome fictício, e você recebeu um WhatsApp de Tony dizendo o seguinte: beleza? Então, me sinto sobrecarregado com minhas imperfeições. Vou dar um tempo. Tony está dizendo para você que está difícil ele lidar com suas imperfeições. E por causa disso, sua fé está enfraquecendo, ele vai dar um tempo na igreja, vai deixar de ir um pouco, vai dar um tempo de ir para a igreja, né? E essas imperfeições que Tommy tem, elas se tornam ainda mais evidentes quando ele se compara com outras pessoas. Então, ele escreveu esse WhatsApp para você, beleza? Então, me sinto sobrecarregado com as minhas imperfeições. Vou dar um tempo. Terceira pergunta para vocês escreverem, responderem é: o que você diria para Tom? Responde o WhatsApp de Tom. Dá uma resposta que possa confortar Tom, dar a ele um entendimento melhor, uma luz melhor para ele lidar com essas imperfeições. Use o que você aprendeu na aula de hoje, use, especialmente Éter 12, 27, use suas próprias reflexões, as coisas que você escreveu quanto a agir com fé e elabore uma resposta para Tony. Combinado? Gostaria de encerrar com essas palavras do Elder Christofferson, quando ele diz assim, opa, desculpe, acho que tem uma parte que está tapando aí, vocês não podem ler, mas eu vou ler. Ele diz assim: o amor de Deus envolve todas as pessoas. E por esse motivo, algumas delas dizem que ele é incondicional. E em sua mente pode dar a esse pensamento o significado de que as bênçãos de Deus são incondicionais e que a salvação é incondicional. Não, não são. Algumas pessoas costumam dizer: o Salvador me ama do jeito que sou. Isso certamente é verdade, diz Walter Christophers. Contudo, ele não pode levar nenhum de nós para seu reino do jeito que somos, porque nenhuma coisa impura pode ali habitar ou habitar na sua presença. Nossos pecados precisam primeiro ser abandonados. Então, precisamos abandonar nossos pecados para nos tornar puros perante Deus. Precisamos vencer nossas fraquezas para sermos ainda mais fortes, estarmos preparados para o encontro com Deus. Ele te ama? Sim, te ama. Muito? Sim, muito. Mais do que você pode imaginar. O amor dele é imenso. Mas mesmo amando desta maneira, ele não pode levar você até a sua presença para toda a eternidade se você não passar por um processo de mudança e se purificar, ter as mãos limpas, o coração puro, a mente pura também para estar na presença de Deus. Então, por mais que ele te ame, ele não pode levá-lo para a sua presença, nem a mim, se a gente não passar por esse processo de mudança e de purificação. Cristo vive,
Ele é o nosso Senhor, nosso Redentor. Ele nos ama demais, provou isso, fazendo o seu sacrifício expiatório por nós. Deus, o Pai, também nos ama. Provou isso ao dar seu Filho amado para nos redimir de nossos pecados e ao longo de toda a nossa existência, desde a nossa criação, como seus filhos espirituais, até hoje, Ele tem demonstrado seu amor. Que nós possamos usufruir desse amor mais plenamente em nossa vida. É a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém.